Eu preciso te falar uma frase que eu ouço com mais frequência do que deveria nas escolas. Não é dita em voz alta, não aparece em ata de reunião, mas ela existe dentro da cabeça de muitos gestores escolares. E ela soa mais ou menos assim: eu até quero melhorar a escola, mas aqui sempre foi assim. A equipe não aceita, os pais não colaboram, a secretaria não apoia. Então, para que mudar? Se você nunca pensou isso, ótimo. Mas se em algum momento você reconheceu essa voz, mesmo que por um segundo, esse vídeo é para você. Porque a resistência à mudança na gestão escolar não costuma aparecer como preguiça ou descaso. Ela aparece disfarçada de prudência, de experiência, de realismo, e é exatamente por isso que ela é tão perigosa. Hoje eu quero entender com você de onde vem essa resistência, o que ela faz com a escola e o mais importante, como sair dela sem fingir que mudar é fácil, porque não é, mas é necessário. Oi pessoal, sou Luciana Barroso, gestora escolar, e aqui você encontra vídeos de educação e gestão num só lugar. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Antes de falar sobre como mudar, precisamos ser honestos sobre por que não se muda. Porque o sempre foi assim, não nasce do nada, ele tem raízes. A primeira raiz é o cansaço. Gestores escolares são profissionais que acumulam funções, trabalham com recursos insuficientes, respondem por demandas de todos os lados da secretaria, dos professores, dos pais, dos alunos e ainda precisam dar conta da parte pedagógica. Nesse cenário, mudar parece mais um fardo do que uma oportunidade. A segunda raiz é o medo. Medo de errar na frente da equipe, medo de propor algo novo e não ter apoio, medo de ser julgado se a mudança não der certo. Esse medo é real, legítimo e paralisante. A terceira raiz é a cultura institucional. Algumas escolas carregam décadas de práticas que nunca foram questionadas. Não porque sejam boas, mas porque nunca ninguém teve espaço ou tempo para perguntar: por que a gente faz assim? O sempre foi assim não é falta de vontade. Na maioria das vezes, é o resultado de anos de tentativas frustradas, de apoio que não veio e de um sistema que pede mudança sem oferecer as condições para mudar. Entender isso é o primeiro passo, porque você não vai transformar o que você não compreende. Então, vamos olhar para os cinco comportamentos mais comuns dos gestores que, mesmo querendo, acabam mantendo o que sempre foi. E o que fazer diferente em cada um deles. Comportamento número 1. Esperar o momento perfeito para agir. Quando o quadro de professores estabilizar, eu mudo. Quando passar esse período de avaliação, eu mudo. Quando a situação na secretaria melhorar, eu mudo. Enquanto isso, os anos vão passando e o momento perfeito nunca chega, porque ele não existe. O gestor que espera condições ideais para começar a transformar, a escola está na prática escolhendo não transformar. Porque a escola real funciona no meio do caos, da falta de recurso e da equipe incompleta. A mudança precisa acontecer dentro dessas condições, não apesar delas. Comece pequeno, escolha uma única prática que você quer mudar no próximo mês. Só uma, não o PPP inteiro, não a rotina da escola toda. Uma prática específica, observável, com prazo. Mudança de cultura começa com mudanças de hábito, e hábito começa com um gesto pequeno, repetido com intenção. O primeiro passo não precisa ser perfeito, precisa existir. E o comportamento número 2 é usar a resistência da equipe como desculpa para não liderar. Eu até tentei, mas os professores não toparam. A equipe é resistente. Todo mundo aqui já está acostumado com o jeito antigo. Essas frases são reais, a resistência da equipe é real, mas quando o gestor usa isso como ponto final da conversa e não como ponto de partida, ele está transferindo para a equipe uma responsabilidade que é dele. Resistência é parte natural de qualquer processo de mudança. As pessoas resistem ao que não entendem, ao que ameaça a sua rotina, ao que parece imposto de cima para baixo. Isso não é sabotagem, é humano. Então, como romper isso? Em vez de tentar vencer a resistência, entenda ela. Pergunte para quem resiste: o que te preocupa nessa mudança? Muitas vezes, por trás da resistência, tem um medo legítimo, uma experiência ruim anterior ou uma informação que faltou.
Quando as pessoas sentem que foram ouvidas de verdade, a resistência costuma diminuir. Não porque elas mudaram de opinião, mas porque perceberam que o processo é seguro. Liderar a mudança é, antes de tudo, criar segurança para que as pessoas se movam. E o comportamento número 3 é mudar no papel sem mudar na prática. Esse é um dos mais sutis. O gestor atualiza o PPP, reformula o regimento, cria novos projetos, participa de formações, apresenta propostas bonitas em reunião. E no dia seguinte, tudo continua exatamente igual. A escola acumula documentos novos sobre práticas antigas e a equipe aprende rapidamente que o que está escrito não tem relação com o que acontece de verdade. Isso gera um cinismo silencioso que é muito difícil de reverter. As pessoas param de acreditar em qualquer proposta nova porque já viram muitas morrerem no papel. E como que a gente rompe isso? Antes de criar algo novo, pergunte o que já está escrito, que não está sendo feito. Comece por aí. Implementar o que já foi decidido tem mais impacto do que criar uma nova proposta. E quando propuser uma mudança, amarre-a numa rotina concreta. Quem vai fazer, quando vai fazer e como vai ser monitorado. E como a equipe vai saber que está funcionando. Mudança sem monitoramento é só intenção. Se você está curtindo esse vídeo, já clica no like para ajudar o canal a chegar para mais pessoas e mais gestores. E o comportamento número 4 é confundir tradição com qualidade. A gente sempre fez assim, funcionou, mas funcionou para quem? Para quantos? Para quais estudantes? Algumas práticas escolares sobrevivem não porque produzem bons resultados, mas porque são confortáveis, conhecidas e porque ninguém parou para avaliar se elas ainda fazem sentido. Tradição tem valor quando preserva algo que funciona, mas quando preserva o que nunca funcionou ou que deixou de funcionar, ela se torna um obstáculo com aparência de virtude. E o gestor que não consegue distinguir as duas coisas acaba protegendo práticas que prejudicam a escola. Como é que a gente consegue romper isso? Cria o hábito de perguntar: para quê? Para as práticas mais antigas da escola. Não de forma agressiva, mas com genuína curiosidade. Por que a gente faz assim? Quem isso beneficia? O que aconteceria se fizesse diferente? Nem tudo vai mudar, mas a pergunta em si já quebra o automatismo, e é no automatismo que sempre foi assim. Vive. Questionar não é desrespeitar a história da escola, é honrá-la com seriedade. Outro ponto importante é terceirizar a responsabilidade pela mudança. A secretaria não deixa, o governo não investe, os pais não participam, os alunos não querem. Essas afirmações podem ser verdadeiras e ainda assim serem usadas de forma errada. Porque quando o gestor coloca o travamento da mudança sempre fora de si, ele abdica do único espaço que de fato controla, o que acontece dentro da escola. Não estou dizendo que o contexto não importa, importa muito, mas dentro de qualquer contexto difícil existe uma margem de ação. E o gestor que não ocupa essa margem está, na prática, escolhendo o imobilismo. Como que a gente rompe isso? Faça uma pergunta toda vez em que se sente travado. O que eu posso fazer agora com o que eu tenho dentro do que eu controlo? Pode ser uma conversa diferente com um professor, pode ser uma reunião com outra dinâmica, pode ser um combinado novo com os estudantes. Gestão não é esperar as condições perfeitas, é agir com inteligência dentro das condições que existem. Isso é liderança real, não a que acontece quando está tudo bem, mas que aparece quando nada está fácil. Então vamos recapitular o que vimos hoje. Primeira coisa, esperar um momento perfeito que nunca chega, usar a resistência da equipe como desculpa para não liderar, mudar no papel sem mudar na prática, confundir tradição com qualidade, terceirizar a responsabilidade pela mudança para o sistema, para os pais, para o governo. Todos esses comportamentos têm uma coisa em comum. Eles parecem razoáveis por fora. E é exatamente por isso que são tão difíceis de perceber em nós mesmos. Mudar uma escola não é um evento, é um processo lento, desconfortável, cheio de recuos e tentativas. E o gestor que lidera esse processo não precisa ser perfeito. Precisa ser honesto consigo mesmo sobre onde está travando.
O sempre foi assim não vai desaparecer da noite para o dia, mas ele começa a perder força quando o gestor decide que ele não vai ser a última palavra. Essa decisão é sua, ninguém pode tomar por você. Me conta aqui nos comentários qual desses 5 comportamentos você reconhece em você ou em alguém que você conhece. Sem julgamento, é isso que faz essa conversa crescer. Se esse vídeo tocou em algo para você, compartilha com um colega gestor. Às vezes uma reflexão no momento certo muda o rumo de uma escola inteira. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo sobre gestão escolar, liderança, educacional e o que realmente transforma a escola na prática. Por hoje é só, até o próximo vídeo. Tchau!